Você já se perguntou o que realmente se esconde sob as pirâmides do Egito? Há mais de um século, uma escavação no Egito revelou um segredo que permanece não resolvido até hoje. Um poço, blocos de granito gigantescos e um tanque misterioso que pode mudar tudo o que sabemos sobre o Antigo Egito. E mais intrigante, por que o governo egípcio bloqueou o acesso a esse local? Hoje, vamos explorar o enigma de Zet el-Aryan e descobrir o que pode estar por trás desse mistério milenar. Em maio de 1900, o egiptólogo italiano Alessandro Barsanti estava em uma jornada que parecia ser como qualquer outra no deserto egípcio. Ele tinha um objetivo claro: explorar as ruínas de Zet el-Aryan, uma necrópole quase desconhecida localizada a poucos quilômetros das famosas pirâmides de Gizé. Imagine só, ele já havia feito várias descobertas antes, mas aquela parecia uma decepção. A pirâmide que ele investigava estava incompleta, desmoronada, sem qualquer artefato ou tesouro. Para um homem que dedicou a vida a desvendar os mistérios do Egito, isso era frustrante. Mas, no caminho de volta, algo curioso aconteceu. Barsanti decidiu mudar de rota. Ele subiu por um planalto, uma área mais elevada que oferecia uma vista ampla do deserto ao redor. E foi então que algo chamou sua atenção. No meio da paisagem árida, ele notou algo estranho. Fragmentos de granito rosa, um material extremamente valioso, estavam espalhados pelo chão, junto com um fino pó de granito. Parecia evidente que ali haviam sido cortadas pedras. Mas para quê? Por que no meio do nada? Barsanti, com sua vasta experiência, soube imediatamente que havia encontrado algo importante. O coração dele acelerou. Ele sabia que aquele local poderia guardar um segredo antigo, enterrado sob camadas de areia do deserto. Com a intuição de que algo extraordinário estava escondido sob seus pés, Barsanti não perdeu tempo. Ele voltou a Gizé, reuniu uma equipe e logo nos primeiros dias de escavação, a realidade começou a se revelar. Debaixo da areia, um poço enorme de calcário apareceu, mas não era um poço comum. Estava completamente bloqueado por gigantescos blocos de granito, cada um pesando várias toneladas. Imagine isso, blocos de pedra imensos, jogados como se fossem parte de um quebra-cabeça impossível de ser movido. Esses blocos de granito não estavam ali por acaso. O modo como foram dispostos, sem nenhum cuidado aparente, dava a impressão de que alguém, em algum momento no passado, tentou esconder algo de extrema importância. E mais intrigante ainda, por que usar granito? O granito rosa era um material raro, difícil de transportar, vindo de Assuã, centenas de quilômetros de distância. Para que tanto esforço, se poderiam ter usado calcário, muito mais comum na região? Cada bloco que era removido aumentava a sensação de mistério. Algo estava escondido ali, e seja lá o que fosse, alguém no passado queria garantir que ficasse protegido, selado sob toneladas de pedra. O que poderia justificar um esforço tão grande? A equipe de Barsanti sentia que estavam prestes a descobrir algo que iria muito além de suas expectativas. Conforme a equipe de Barsanti avançava na escavação, a curiosidade se transformava em espanto. Em meio aos blocos de granito, algo inesperado emergiu. Um tanque oval, esculpido inteiramente em granito rosa. Mas não era qualquer peça de pedra. Esse tanque tinha um acabamento tão polido que refletia como um espelho, uma obra de precisão que parecia desafiadora até para os padrões modernos. Quem o esculpiu? E mais importante, por quê? O tanque não estava ali exposto. Ele havia sido cuidadosamente selado com camadas de cal e argila, como se guardasse algo de imenso valor. Quando a equipe, com mãos trêmulas e olhares ansiosos, finalmente removeu a tampa, o que esperavam encontrar? Um tesouro? Relíquias de um rei esquecido? Não. Dentro não havia ouro nem joias, apenas um fino resíduo preto revestindo as paredes do tanque. Esse resíduo, aparentemente insignificante, trouxe mais perguntas do que respostas. Barsanti acreditava que, em algum momento no passado distante, o tanque havia contido uma substância líquida, talvez parte de um ritual sagrado. Mas o que havia se perdido com o tempo? E por que selar um objeto como esse, se não para proteger algo de imenso significado? Decepcionados por não encontrarem riquezas materiais,
A equipe, no entanto, sentia que aquele tanque escondia um propósito muito maior, um mistério que ainda estava por ser desvendado. Décadas se passaram desde que Barsanti fez sua descoberta, mas o mistério de Zat el-Aryan continuava a fascinar estudiosos e curiosos. E então uma teoria inesperada começou a ganhar força. E se as pirâmides não fossem apenas túmulos, e se fossem máquinas? Nos anos 1960, um engenheiro chamado Edward Kunkel propôs algo que desafiava toda a sabedoria convencional. Ele sugeriu que a Grande Pirâmide de Gizé, a mais icônica de todas, não havia sido construída para abrigar o corpo de um faraó. Segundo ele, a pirâmide funcionava como uma gigantesca bomba d'água, projetada para irrigar as terras ao redor do Nilo. A ideia soava absurda na época, mas intrigava quem conhecia os segredos da engenharia antiga. E aí, algo ainda mais estranho aconteceu. Anos depois, um engenheiro naval, John Cadman, decidiu testar a teoria de Kunkel. Ele construiu um modelo da câmara subterrânea da Grande Pirâmide e, para sua surpresa, descobriu que ela poderia funcionar como uma bomba. Mas não era só isso. A pirâmide gerava ondas de compressão tão poderosas que poderiam criar eletricidade. Sim, eletricidade, e foi aí que o mistério de Zat el-Aryan entrou de novo em cena. Alguns pesquisadores começaram a se perguntar: e se o tanque oval encontrado por Barsanti fizesse parte de um sistema antigo de geração de energia? E se aquela substância preta que parecia insignificante fosse na verdade a chave para esse sistema? Poderiam os antigos egípcios ter dominado uma tecnologia muito além do que imaginamos? O que antes parecia uma simples ruína agora se tornava parte de uma teoria que poderia reescrever a história da civilização egípcia. Até hoje, Zat el-Aryan está fechado ao público e muitos acreditam que o governo egípcio esconde algo. Estaria essa antiga necrópole guardando segredos de uma civilização com conhecimento além do nosso? Ou seria apenas mais uma das incontáveis ruínas do Egito? O que é certo é que o mistério persiste. Um dia, talvez possamos desvendar o que realmente se esconde sob as areias de Zat el-Aryan. Mas as surpresas não param por aqui. Cientistas destrancaram um portão de metal que revela uma caverna impossível para humanos construir. Se você quer saber mais sobre essa incrível descoberta, não deixe de conferir nosso próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa viagem tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como esse. A história está cheia de mistérios esperando para serem desvendados, e nós estaremos aqui para explorar cada um deles juntos. Até a próxima!